Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa terceira Masterclass. Vamos falar de novo sobre esse tema relevante que vai mexer com a vida dos empresários e de toda a empresa, não só da parte fiscal, não só da parte tributária. É isso que nós queremos mostrar hoje para vocês, que a reforma tributária, a nova sistemática que vai entrar em vigor, os reflexos já começaram agora em 1 de julho, vou explicar o que é isso. Quero mostrar para vocês aquilo que ninguém está te contando sobre reforma tributária. Não é só mais um imposto, não é só uma pequena alteração na legislação tributária. Isso vai mexer com os alicerces de todas as empresas e é isso que eu pretendo demonstrar para vocês hoje. Para começar a falar sobre esse tema, eu preciso fazer um preâmbulo, uma introdução, que eu sei que é muito juridiquês, mas eu preciso falar disso para vocês. A reforma tributária, ela começa da seguinte forma: para que isso possa ter vigência, para entrar em vigor, foi necessário uma alteração na Constituição. Então imagina assim, uma pirâmide, aonde o topo da pirâmide é a nossa lei maior, a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, que trazia lá o PIS, o COFINS, o ISS, o ICMS, trazia toda a parte tributária, as competências dos estados, dos municípios, a competência federal de tributar. E a emenda constitucional, ela veio justamente para alterar esse modus operandi. Como é que funciona no nosso dia a dia? Então nós temos a Constituição, depois nós temos leis ordinárias e leis complementares que vão dar vida ao que a Constituição inovou ou traz em suas letras, e depois nós temos as instruções normativas de todas as espécies que você possa imaginar. A instrução normativa é que vai falar, calcula assim, calcula assado, institui obrigação acessória, institui prazo. Nós não temos nenhuma instrução normativa ainda da reforma tributária. O que nós temos é a emenda constitucional, que foi aprovada em 2023, e nós temos a Lei Complementar 214 de 2025, como diz aí a própria nomenclatura, Lei Complementar 214 de 2025, entrou em vigor agora, foi sancionada agora. Então é sobre isso que nós vamos conversar, é isso que nós vamos explicar agora um pouquinho para vocês. O que essa Lei Complementar traz? Então, para a nossa dinâmica de hoje, o que nós pretendemos fazer? Então hoje eu vou fazer o início, uma introdução, que é a Masterclass, que é onde eu vou passar por os pontos que eu acho bastante importantes sobre a reforma tributária. Depois, vou pegar 2 ou 3 casos práticos, conforme o tempo nos permitir. Eu gosto de falar um pouquinho, então talvez eu me perca um pouquinho no horário, mas sempre para trazer muita informação para vocês. E 17h25 eu vou entregar para vocês uma receita de bolo, que é aquilo que eu tenho a convicção do que os empresários precisam fazer como lição de casa para que possa passar essa fase da reforma tributária. Importante, porque isso vai mexer profundamente com a gestão das empresas. Então eu vou trazer um passo a passo do que, na minha opinião, na opinião da minha equipe, na opinião da Escrital Contabilidade, o que nós precisamos fazer para passar essa fase da reforma tributária e estarmos bem alinhados com as necessidades da empresa. Vou tentar provar isso para vocês, eu vou provar para você isso ao longo dessa transmissão. E sem mais delongas, vamos... Tem certeza que você está travado? Então vamos lá, demos uma travadinha aqui na transmissão, mas já estamos de volta. Caiu, mas não machucou. Então vamos lá, sem mais delongas, também só fazer um pequeno agradecimento aqui aos clientes da Escrital, aos amigos, aos colaboradores que nos ouvem, ao estúdio
Pocket, onde nós estamos aqui muito bem instalados para essa transmissão de uma forma profissional. Então eu queria fazer um agradecimento aos clientes da Taos Gestão Corporativa para Advogados. Estamos aí para muitos aparelhos. É uma honra para nós da Escrital poder colaborar com isso, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos entrar no que realmente importa. Vamos às principais novidades da reforma tributária. O que essa reforma tributária ela traz de inovação? A ideia é que os novos impostos instituídos, eles recaiam só sobre o valor agregado. Então, você comprou por 100 e vendeu por 120, a ideia é que de alguma forma esse imposto ele vai recair só sobre os 20, certo? E para isso vai ter uma sistemática de débito e crédito. Eu vou colocar sempre exemplos muito simples, exemplos fáceis de entender. A ideia aqui não é ensinar um departamento fiscal a calcular IBS e IBS. A ideia aqui é trazer noções gerais. Então a primeira grande mudança que nós temos é o valor agregado. A tributação será sobre o valor agregado. Existem alguns novos pilares que a reforma tributária traz já na emenda constitucional, que entre outros pilares, como por exemplo a da proteção do meio ambiente, tem outros motivos, outros motivadores para a reforma tributária. Quando eu digo que um dos pilares, por exemplo, é o meio ambiente, isso quer dizer que os produtos que privilegiam o meio ambiente, não sei se isso é um lobby dos carros elétricos, cada um pode entender da forma que quiser, terão de certa forma sua tributação privilegiada. Mas nós temos aqui outros pilares, como por exemplo a simplificação. A ideia da reforma tributária, vamos fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando da reforma tributária sobre o consumo. São os impostos que incidem sobre o consumo. Depois, já está em andamento, virão a reforma tributária sobre a renda e depois teremos a reforma tributária sobre o patrimônio. Então a reforma tributária começa agora com essa sobre o consumo e depois se estende sobre a renda e sobre o patrimônio. Hoje, quando nós temos uma empresa estrangeira e essa empresa estrangeira, ela nos pergunta qual que é a sua carga, qual que é a minha carga tributária para vender um equipamento, um aparelho, em especial, né, quando a gente fala de venda e ICMS, a nossa resposta sempre vai ser depende. Depende por quê? Depende da onde o comerciante está, depende para onde a mercadoria vai, depende de NCM, depende de uma série de coisas. A ideia com esse novo pilar da reforma tributária, da simplificação, é que isso fique muito mais fácil de entender. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Eu sou entusiasta da reforma tributária. O que eu quero dizer com isso? Se nenhum político inventar de legislar e complicar, como as coisas estão desenhadas, a tendência realmente é ficar mais simplificado. Só o fato de acabar com o ICMS, só o fato de acabar com o ISS, as coisas ficarão muito mais simplificadas. As regras desses dois novos impostos, que eu já vou falar daqui a pouquinho, é uma regra federal que vale para todo território nacional e vai acabar a guerra fiscal. Não vai ter mais ICMS por estado, não teremos mais 5.563, se eu não estou enganado, municípios com legislações de ISS distintas, não teremos mais aberração de substituição tributária, de FAO. Então a tendência é que tudo fique mais simples mesmo. Outra novidade, e para isso depois eu vou me ater um pouquinho, é o split payment. O split payment já funciona em alguns países, eu já vivenciei isso no Uruguai. Então, um exemplo muito simples para vocês entenderem. No Uruguai, na hora que você passa o cartão de crédito no restaurante, o estabelecimento fica com a parte líquida daquele serviço
e o restante, o que for impostos federais, já vai automaticamente para o governo. Existe um split no meio de pagamento do cartão de crédito dos impostos. E se o seu cartão de crédito for estrangeiro, você nem paga aquele imposto. Em alguns países você tem que provar na saída que você pagou impostos e recuperar esses impostos. O turista recupera em alguns países, né? Portugal, por exemplo, se você juntar toda a nota fiscal do que você adquiriu, na saída do país você consegue recuperar alguns impostos. Então, a ideia do split payment é, na hora que efetuar o pagamento, esses dois novos impostos que nós vamos começar a tratar daqui a pouquinho, já fica o líquido com o adquirente, o tomador. Não, o prestador e o vendedor, né, fica com o líquido e a diferença dos impostos já vai para o fisco. Isso muda tudo. Esse split payment muda toda a regra do jogo. Tudo. Essa é a base, na minha opinião, e depois no próximo slide, quando eu for falar especificamente do split payment, eu vou justificar porquê da importância do split payment para todo mundo, não só para o governo. Como eu disse, outro pilar é também a transparência. Eu já citei o exemplo aqui de quando um estrangeiro nos pergunta sobre quanto eu estou pagando de imposto para isso ou para aquilo, que é muito difícil a gente responder, que a resposta é depende, então tende a ficar mais, tende a ter mais transparência no pagamento desses impostos. Hoje, as empresas são obrigadas a destacar na nota fiscal a carga tributária. Mas isso é uma carga tributária fictícia, que é o Instituto Brasileiro Tributário, que fez um estudo, não é efetivamente o que foi pago. São alíquotas fictícias, não, eu me expressei mal. São alíquotas hipotéticas, tendem ao que está escrito ali naquela nota fiscal, naquele cupom fiscal, mas aquilo nem sempre é verdade. Então, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia? Então, o exemplo, PIS e COFINS, uma empresa do lucro real, ela, dependendo da sua atividade, ela pode tomar crédito de PIS e COFINS dos seus insumos. Se ela tomar crédito, que é no caso 9,25%, se ela comprar de uma empresa do Simples Nacional, a empresa do Simples Nacional não pagou 9,25% de PIS e COFINS e a empresa do lucro real está tomando crédito de 9,25%. Então hoje a nossa legislação ela é cheia dessas situações hipotéticas, créditos quirografários, créditos de nota fiscal. Aliás, temos aí a situação de ontem do dono da Ultrafarma e do diretor da Fast Shop. Não vamos confundir, até o que se prove ao contrário, ali não existe fraude tributária, o que existe ali é corrupção, é corrupção ativa. Ele pagou para ter um benefício para a recuperação de impostos. É na recuperação de impostos que eu quero falar para vocês. Então, se fosse uma legislação mais simples, se não fosse algo tão complicado, haveria esse procedimento do empresário pagar o imposto para depois ter que pedir, por favor, para o fisco devolver o dinheiro que ele pagou a maior? Então, o sistema, ele proporciona a venda de dificuldades. Infelizmente, não estou justificando, corrupção é corrupção, corrupção é crime, ninguém aqui está chancelando o que foi feito, mas os empresários sucumbiram a essa prática porque existia uma dificuldade por trás dos balcões para recuperar um imposto que afeta o caixa da empresa. Então, já falando aqui da Ultrafarma e da Fast Shop, foi isso que aconteceu, falta de transparência. Outra mudança importante que vai acontecer vai ocorrer concomitantemente caixa e competência. Então hoje todos nós sabemos que a apuração de impostos se dá por meio da emissão de uma nota fiscal, o que nós chamamos de competência. Então, se você emitiu uma nota fiscal no mês de agosto, tecnicamente seus impostos vencem no mês de setembro. Isso a gente chama regime de competência. Na reforma tributária, em alguns casos, está prevista a situação do imposto ser apurado por caixa.
Então, na reforma tributária, no texto da Lei Complementar 214, a gente não fala mais em venda, prestação de serviço, nós falamos em operação. A operação tem que estar lastreada por um documento fiscal. Mas caso, hipoteticamente, ocorra uma operação onde o pagamento se dê antes da emissão da nota fiscal, então o imposto tem que ser apurado no regime de caixa. Então isso é uma dificuldade que nós teremos pela frente, regime de caixa e competência. Outra grande mudança também que muda a regra do jogo é o local da venda e destino. Então hoje, salvo exceções, né, como por exemplo a prestação de serviço de lixo, por exemplo, o imposto, o ISS, é apurado no local da prestação de serviço. Mas isso é exceção. A regra de serviço e de venda é que o imposto é na origem. Então, se a empresa está em São Paulo e vendeu para o Rio de Janeiro, o ICMS fica em São Paulo. Se eu prestei um serviço para Minas Gerais e a minha empresa está em São Paulo, o imposto fica em São Paulo. Mas isso vai acabar. Vai ter aí, lógico, uma transição, né, ao longo do tempo. Isso aí é uma transição demorada, não é uma transição a curto prazo, aonde o imposto vai para o destino. E isso muda muito o jogo também. Mas é um jogo, vamos dizer assim, de logística e bastidores. Logo, logo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre o split payment. Por que, na minha opinião, essa é a base da reforma tributária? Por que, na minha opinião, o split payment é a base da reforma tributária? O que acontece é, o secretário para Assuntos Especiais da Reforma Tributária, Bernardo Arpi, então, integrante do governo, da comissão que trata da reforma tributária, ele disse, com todas as letras, numa audiência aberta, uma audiência pública, ele disse que, se não for implantado o split payment, a nossa reforma tributária, que deu origem ao IVA, que eu vou tratar daqui a pouco, que já é a maior do mundo, ela vai ser a maior do mundo mais 3%. Então, para tudo funcionar, tem que existir o split payment. E o split payment é muito importante, tanto para o governo, como para quem está adquirindo e precisa de crédito. No meu exemplo, que eu vou dar logo adiante, isso vai ficar mais claro. É muito importante que o split payment vá a cabo, que seja implantado o split payment. A ideia é, eu vendi uma mercadoria por 100, supondo que a reforma tributária traga esses dois novos impostos, que é o CBS e a IBS, no total de 28%, então o cara vai pagar 128, sendo que esse 28 é crédito de quem adquiriu. Então, na hora que você for fazer o pagamento via Pix, via boleto, via cartão de crédito, qualquer meio eletrônico, esse dinheiro vai automaticamente para o fisco e quem comprou, tomou, tem direito a se apropriar desses 28. Se esses 28 não foi pago, o cara lá também não tem direito de tomar o crédito. Mas será que isso vai funcionar? Será que já temos tecnologia para isso? Sim, nós temos tecnologia para isso. A Serpro já está adiantada nos seus testes com split payment. Os bancos estão adiantados com seus meios de pagamentos para poder implantar o split payment. Inclusive, os bancos vão ser remunerados por isso. Os meios de pagamento serão remunerados por isso. Então, se o fisco vai arrecadar mais, os bancos têm outra fonte de renda, vocês têm alguma... O adquirente, né, da mercadoria ou do serviço precisa disso para tomar crédito. Alguém aqui tem alguma dúvida de que isso vai ser implementado? Não é uma ilusão, é uma realidade. O split payment vai acontecer. E o split payment, ele tem, a legislação prevê 3 modalidades. A primeira modalidade do split payment é o inteligente. O que seria esse inteligente? O inteligente é o seguinte: imagina, hipoteticamente, um dashboard. Uma declaração de IBS e CBS, que eu já citei agora há pouco, uma pré-preenchida de IBS e CBS, aonde
tudo que a empresa comprou ou tomou de serviço aparece nesse dashboard da Receita Federal. Tomara que não seja no ECAC, porque o ECAC nunca funciona. Então, vai aparecer lá os seus créditos. À medida que você emite as notas, e o fisco é o primeiro a saber que você emitiu as notas, vai aparecer seus débitos. Conforme você vai recebendo, a instituição financeira que estiver tramitando o seu recebimento, ela vai saber em tempo real quanto que você tem de crédito. E se ela vai reter os 28, quanto que você deve naquele momento do recebimento de imposto, ela retém naquele pagamento. Esse é o super inteligente. É o meio de pagamento, saber exatamente por meio de um dashboard quanto que você tem de débito e crédito naquele momento do recebimento e reter ou o total da sua alíquota ou uma parte menor caso você tenha mais crédito. Esse seria o super inteligente. O simplificado, splitmente simplificado, é o seguinte: esquece o dashboard que eu falei agora. Para mim, me parece também um pouco distante essa versão dele. Mas vamos pensar aqui na vida sem dashboard. Então, o cara vendeu um serviço de 100 e o IBS e CBS é 28, quem tomou o serviço vai pagar 128, porque o imposto é por fora. Então, na hora que esse cara pagar, automaticamente os 28 já vai para o fisco. Então, nessa possibilidade do simplificado, não vai ter a apuração em tempo real. Bastou o dinheiro cair nos meios eletrônicos para que seja feito um split dos 28% e mandar para o governo. Aí, no final do período, no final do mês, faz a apuração. Pega tudo que você tem de débito, pega tudo que você tem de crédito e a diferença recolhe para o governo. Tem um exemplo simplesinho aqui, que é aonde vocês vão entender um pouquinho melhor do que nós estamos falando. A terceira forma do split payment é a forma manual. O que é essa forma manual? Vamos imaginar que o adquirente comprou uma mercadoria, tomou um serviço, mas para pagamento em dinheiro. Não vai transitar por meios eletrônicos, de maneira que o banco, a instituição financeira, não vai poder splitar o imposto. Está previsto uma modalidade aonde o adquirente vai pagar esta guia, vamos chamar assim. Por quê? Porque se, vamos supor, no caso que eu falei dos 128, 100 de prestação de serviço mais 28 de IBS. Se eu entregar 128 dinheiros na mão do prestador de serviço e ele não pagar a parte dele do imposto, eu não vou poder dar crédito de 28. Então eu vou ser penalizado com isso. Então está previsto que eu pago sempre o cara e os 28 eu vou pegar uma guia e recolher o imposto na condição de adquirente. Dentro desse simplificado, dentro desse manual, existe também a possibilidade dos varejistas, aonde os varejistas vão ter uma alíquota fixa de recolhimento, porque varejista geralmente mexe com bastante dinheiro, e ao fim de um período vai se fazer a apuração para poder essa alíquota que vai ser pago o imposto vai ser determinado pelo fisco. Então vamos supor, supermercado vai pagar numa base de 5%, farmácia na base de 10%. Então o fisco vai determinar para cada tipo de varejo quanto que ele vai recolher semanalmente a título de adiantamento do imposto, para depois fazer o débito e crédito, ver se ele pagou a mais ou pagou a menor, recolhe a diferença. Pagando a mais, a previsão é que o fisco devolva o dinheiro em até 3 dias. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Outra coisa também que eu acho que o split payment vai mudar o jogo. Gente, se eu tomo crédito de tudo aquilo que eu compro, por que eu vou comprar algo sem nota? Então, imagina o quanto de dinheiro novo vai entrar na formalidade, acabando assim ou diminuindo bastante a informalidade. Então, se eu sou um escritório de contabilidade
e eu preciso de crédito para apurar o meu IBS-CBS, por que eu iria numa papelaria comprar um pacote de papel A4 sem nota fiscal? Eu peguei um exemplo ruim porque papel é imune, né? Por que eu vou comprar lá uma caixa de caneta, sendo que a caneta vai me dar crédito de IBS-CBS? E se eu não o fizer com nota fiscal, se eu não fizer com pagamento eletrônico, eu não vou ter esse crédito. Por que eu faria isso? Então, com certeza, isso vai trazer a base maior para o fisco de imposto. Vamos entender bem agora o que é essa reforma tributária? Vamos lá. O que é de fato a reforma tributária? A reforma tributária de fato é o seguinte: hoje nós convivemos com PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, certo? Isso é o que a gente convive hoje, são estes impostos que a gente convive hoje. A partir de 2027, esses dois impostos aqui, eles vão deixar de existir. Vai dar lugar à CBS. A CBS é contribuição sobre bens e serviços e é de âmbito federal. Então, como de fato esses dois hoje já são, vai continuar sendo de âmbito federal. O ICMS e o ISS, eles vão sumir ao longo do tempo. Então, nós vamos começar a praticar de verdade a IBS a partir de 2027 e ao longo do tempo você vai reduzindo, por exemplo, paga 90% de ICMS, paga 10% de IBS. No ano seguinte, paga 80% de ICMS e ISS, 20% de IBS. O IBS vai ficar no âmbito estadual e municipal. Tanto esse imposto quanto esse imposto, ele vai ter um comitê gestor, como já acontece no Simples Nacional hoje, que vai ditar as regras para o funcionamento, para como você vai se creditar, como vai devolver o dinheiro, como você vai compensar, como você vai restituir. Então vai ter um comitê gestor, da mesma forma que tem no Simples Nacional, que vai gerir o IBS e o CBS. O IPI, no começo do plano da reforma tributária, o IPI era um imposto que ia sumir. Não ia mais existir o IPI. Só que se isso acontecesse, a Zona Franca de Manaus ela seria penalizada. Então, qual foi a ideia dos nossos legisladores? Eles criaram um imposto seletivo. Lembra que eu falei no começo da apresentação que um dos pilares da reforma tributária é o meio ambiente, é a saúde, é o bem-estar? Então, esse imposto seletivo, também chamado imposto do pecado, ele vai recair sobre tudo aquilo que faz mal. Então, refrigerantes, bebida alcoólica, cigarros, e o IPI, ele virou alíquota zero. Para quem conhece um pouquinho mais de imposto, sabe que o IPI é o imposto regulatório. Então, aqui mora um perigo. Por exemplo, hoje nós vivemos uma situação política muito delicada. O fisco hoje ele não está fechando o seu caixa, está faltando caixa. Então o governo, eu não estou falando de política nem de partido, estou falando de números. O governo hoje ele precisa arrumar uma forma de arrecadar mais. Ele precisa arrecadar mais. Então, já tentou com o IOF, voltou, foi no Supremo. O meu temor, o nosso temor é aqui. Aqui veio para simplificar, aqui veio para dar transparência e o meu temor é que os nossos legisladores, ao ver, em especial o executivo, né, o poder executivo, ao perceber que vai faltar dinheiro no caixa e ele precisa abrir mão de uma situação para arrecadar mais, ele venha aqui e mexa no IPI, saindo de alíquota zero para uma alíquota qualquer e uma interpretação também diversa do imposto seletivo, né? Porque quem é que vai dizer que o que faz bem e o que faz mal? Existe uma tabela, um rol de produtos que já foi estabelecido, que pode mudar a cada 5 anos. Mas concordam comigo que isso é muito temerário? Existe um lobby dos carros elétricos, dos carros chineses, que blá, 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 não preciso me estender muito. Então, isso aqui é um risco político que a gente está correndo, mas ainda assim eu prefiro ver o copo meio cheio.
Dentro desse novo modelo de IBS e CBS, existem alguns regimes de tributação. Existem alguns regimes de tributação onde está todos eles elencados na Lei Complementar 214. Quais são esses regimes? Então nós temos o regime geral, que é a regra geral. Débito e crédito, quais são as empresas, como vai ser feito o cálculo, como vai poder tomar o crédito. Então, regra geral, esse aqui é um regime. Nós temos aqui um regime diferente. O segundo, a segunda possibilidade é o regime diferenciado. O que é esse regime diferenciado? O regime diferenciado são algumas, aqui não estão todas, é só exemplificativo, são algumas áreas da economia que seriam muito prejudicadas com a sistemática de débito e crédito de imposto. Por quê? Vamos pegar o exemplo dos contadores. Nós, contadores, não temos tantas possibilidades de crédito como uma empresa comercial. Então, uma empresa comercial, ela tem muitas possibilidades de tomar crédito e CBS por causa das mercadorias, uma série de outras situações. Num trabalho de contador e advogado, 70% do nosso custo é mão de obra. E a folha de pagamento, ela não vai trazer crédito de IBS e CBS. O crédito de IBS e CBS é estritamente financeiro. Ocorreu, pagou. Pagou o crédito é de Ele nunca vai ser hipotético, quirografário, que nem no exemplo que eu falei lá atrás do Simples Nacional. Ele sempre vai ser o valor pago. Então, se eu tenho um serviço de regime diferenciado, como de contador, aonde a minha alíquota ela vai ser reduzida em 30% para pagar o IBS e o CBS, quem está tomando o meu serviço vai tomar exatamente aquilo que eu paguei. Então não é porque esse cara que está nesse regime, ele está na regra geral, ele vai pagar integral a alíquota, que ele vai tomar crédito integral desses serviços. Não vai. Ele vai tomar o crédito exatamente da forma que foi pago. Então isso aqui é o que a gente chama de regime diferenciado. Essas empresas aqui terão a sua alíquota reduzida em 30%, 60%, depende da atividade, conforme está na lei complementar, a alíquota vai ser reduzida. A terceira possibilidade é o regime específico. O regime específico, ele é bem mais complicadinho. Então aqui não trata só de reduzir a alíquota. Aqui trata também de reduzir a base de cálculo. Aqui trata também de possibilidades de dar crédito. Então, dependendo desses serviços que estiverem elencados aqui, quem estiver tomando sob alguma condição pode não tomar o crédito desse tipo de atividade. Então, eu estava estudando uma atividade que eu acho que eu nem coloquei aqui, serviços turísticos. Então lá no escritório a gente tem uma empresa grande que ela se assemelha a uma agência de turismo, e a agência de turismo ela vai ter todo um rito para apurar o teu imposto. Então, na hora que ela vender o pacote de turismo dela, ela vai ter que fazer a nota cheia. Depois da base de cálculo de IBS e CBS, ela vai poder deduzir o hotel, vai poder deduzir a passagem aérea. Então, tudo aquilo que complementa o pacote que foi vendido ao turista vai poder ser deduzido da base de cálculo de quem está no serviço de turismo, e ainda assim vai ter uma alíquota reduzida. Então aqui é um regime bem específico, né? Então dentro desse regime específico também entra os aluguéis, que também cabe numa aula só, cabem numa aula só, a gente pode falar só sobre aluguéis, porque é um regime bem específico e mudou bastante. Quer ver outra alteração da reforma tributária? Hoje, quando eu vendo um imóvel, não incide ICMS e ISS, mas vai incidir IBS e CBS. Então, nós precisamos calcular, né, essa nova sistemática para entender qual que é o nosso novo panorama tributário. Mudou, a regra mudou, tudo mudou. O nosso mindset precisa mudar na reforma tributária. E o quarto regime é o regime das empresas favorecidas, que são os simples e os MEIs. Então, hoje,
Para quem é Simples Nacional, já conhece que no Simples Nacional, quando a gente vai passar crédito de ICMS, a gente só passa aquele pedacinho que a gente realmente paga dentro da tabela. Então é isso que vai acontecer com o IBS e CBS. Então, se você tiver no Simples Nacional tradicional, lá no futuro vai sair as colunas de PIS, COFINS, ICMS e ISS e vai entrar a coluna de CBS e IBS. Aquele pedacinho que pagar lá dentro do Simples Nacional é o que você vai transferir de crédito. E isso também muda todo o jogo. Porque quem está adquirindo, e eu já vou mostrar um exemplo para isso, e está na expectativa, considerando uma alíquota hipotética de 28%, está na expectativa de tomar um crédito de 28%. Uma vez que não vá tomar esse crédito de 28% porque o cara é Simples Nacional, será que ele vai comprar da sua empresa? Será que você, sendo optante pelo Simples Nacional, você não tem que conhecer melhor os seus clientes para poder decidir pela sua estratégia tributária, se você vai ficar no Simples Nacional ou se você vai para o regime regular de apuração de IBS e CBS? Então, mais à frente, eu vou falar também um pouquinho mais disso, para a gente poder abrir a mente sobre esse quesito. Vamos lá. Como eu já disse na minha explicação, o regime tributário define o creditamento de IBS e CBS. E isso muda bem o jogo. Por isso que os empresários, os empreendedores precisam conhecer bem dessa possibilidade. Isso aqui muda a margem, isso aqui muda a expectativa de crédito, isso aqui muda tudo. Então, se você tem fornecedores no Simples Nacional ou MEI e você vai pagar CBS e IBS integral, você não vai poder tomar crédito ou seu crédito vai ser bem reduzido. Se você tomar serviço ou comprar de empresas do Simples Nacional com regime regular, lucro presumido ou lucro real, você vai poder tomar o crédito integral que essas empresas vão poder oferecer. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que você, empresário, precisa conhecer essas duas pontas. Quem é o seu cliente e quem são os seus fornecedores. Se o seu cliente é consumidor final, empresas optantes pelo Simples e pessoas físicas, tanto faz se você vai passar crédito de IBS ou CBS ou não para frente, porque quem está comprando de você não vai se apropriar, certo? Contrário senso, se você vai apurar regularmente o IBS e o CBS, mas a maioria dos seus fornecedores são empresas optantes pelo Simples, você vai ser impactado de uma forma muito grande. Então, daqui 2 slides eu vou mostrar a importância disso para vocês, tá? Então, com essa nova sistemática, o que nasce? Qual que é a primeira lição de casa que a gente precisa fazer para as nossas empresas? A gente precisa identificar se nós somos meio ou fim de cadeia. Se nós somos meio de cadeia, nos importa o crédito de CBS e IBS. Se eu estou posicionado no fim da cadeia, como eu falei agora há pouco, se o meu negócio está posicionado no fim da cadeia, então eu não vou transferir crédito de IBS e CBS para frente. Então, a reforma tributária, para muito além de mexer com impostos, inovar com novos impostos, com a alíquota mais alta do mundo, IVA dual, IVão, para muito além de mexer com isso, vai mexer com a área comercial, vai mexer com a área de compras, porque se você não tiver isso aqui na ponta da língua para sua empresa vai ser prejudicada. Concorda comigo? Você precisa conhecer. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Olha só. Nesse caso, que foi uma modelagem de negócio que nós fizemos para um cliente nosso. Nesse caso em específico aqui, é um cliente nosso e nós fizemos um ensaio da reforma tributária com ele. Num período, ele comprou 1.520 bilhões. Esse foi o total de compra dele.
Esse foi o total de compra dele. O que nós apuramos para ele? Que os fornecedores dele, 27% dos fornecedores dele, totalizando 70 milhões de reais, são optantes pelo Simples Nacional. O que isso aqui significa? Que dentro desses 70 milhões de reais, ele pode não ter crédito de IBS ou CBS, ou pode ter um crédito muito pequeno. Então, a equipe de compras dessa empresa aqui vai ter que trabalhar com seus fornecedores, com todos os seus fornecedores, para poder identificar qual a situação tributária de cada um e negociar caso a caso. Porque se o cara não vai te passar um crédito de 28%, hipoteticamente você vai poder chegar para ele e falar assim, eu quero um desconto de 28% no preço da mercadoria ou do serviço que você está me prestando, certo? Nós precisamos entender essa lógica do IBS-CBS, como é que isso vai funcionar. Então, esse aqui é o primeiro trabalho que as empresas precisam fazer. Precisa ser identificado os seus fornecedores, a opção tributária de cada fornecedor e simular o crédito que teremos, ok? Lembrando, o crédito é tão somente se o cara pagar o IBS, o CBS, e tão somente o que ele pagar. Então, se você for numa papelaria e comprar papel, papel é imune, papel não tem imposto. Se papel não tem imposto, você não se acredita de nada. Não é porque a papelaria é lucro real e a maioria da mercadoria dela é 28% que você vai tomar um crédito presumido de 28%. A lei, ela acabou com os créditos presumidos, com as presunções de crédito, mas ela inovou com as presunções de débito. No final, mais ao fim dessa primeira etapa aqui, eu vou mostrar para vocês que existe uma presunção de débito, né? Então, bases de cálculo de IBS, CBS, que o governo pode tributar, né? Que aí são bases presumidas, são presunções. Daqui a pouquinho eu chego lá para vocês entenderem melhor. Então, olha, essa aqui é a primeira lição de casa de vocês. Vocês, empresários, precisam conhecer isso aqui e vocês precisam pegar o departamento de compras e pôr para trabalhar nesse quesito aqui. Compras e suprimentos, supply, sei lá como você chama na sua empresa, precisa trabalhar para ajudar nos créditos da sua empresa. Vamos pegar um exemplo bem facinho, para a gente poder entender essa nova sistemática. Eu arredondei aqui uma coisa que eu não falei ainda. Ainda não está aprovado a alíquota que será. Tem gente que fala 27,5, tem gente que fala 29, tem gente que fala 28. Para mim, 28 parece um número mais plausível, né? 9,25 de PIS e COFINS que a gente tem hoje, mais 18 ICMS numa regra aí geral. Sei lá, me parece 28% um número plausível, que é a maior alíquota do mundo. Da maior alíquota do mundo. Então, na maioria dos países, a gente tem um IVA, certo? Um IVA só. Por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos, você vai comprar um aparelho qualquer, um iPhone, você vai pagar $1.000 no aparelho, mais tax. Então, esse tax que é o tal do IVA. No Brasil, no nosso IVA tupiniquim, nosso IVA que toma caipirinha, no nosso IVão, então, por exemplo, salvo engano, na Flórida é 6% de tax. Aqui nós estamos falando de um tax de 28%. Então, o nosso IVA é muito maior, tal como no Brasil tudo acontece. Então, vamos lá. Um exemplo hipotético. Um produtor de algodão, ele vendeu por 40. Considerando uma alíquota fictícia de 30, o IVA dele é 12. O preço final, então, é 52. O IBS, o CBS é sempre por fora. Então, isso também muda o jogo. Vocês vão entender logo mais o que eu quero dizer. Isso muda o jogo. O IVA é por fora. Na hora, split payment. Então, já vamos falar de split payment. Então, na hora que esse cara aqui pagar os 52, os 12 sobe para o fisco e fica só os 40 líquido com o tal do produtor de algodão, ok? Esses 52, então, é o valor de compra da tecelagem, certo? A tecelagem vai vender este mesmo produto
por 60. 30% sobre 60 dá 18, ok? Então, o preço final para o cara da indústria, ele vai pagar os R$60 mais os 18, 78. Na hora que esse cara pagar, split payment do 18 para o fisco e 60 para a tecelagem. Só que eu preciso fazer o cálculo do IVA, né? Qual que é o valor agregado. Então esse cara vai pegar o crédito dos 12 dessa operação na hora da compra, menos os 18, que é o que incidiu sobre a venda, e ele vai recolher 6. Deu para sacar? Então, o cara comprou por 52, desses 52, 40 é o fornecedor, 12 é imposto. 12 virou crédito, vendeu por 60, alíquota de 30, apurou 18. Na hora que esse cara comprar, ele paga 78, split payment de 18. Débito de 18 menos o crédito de 12, ele tem que pagar 6. Então concorda comigo que a alíquota efetiva dele não é 30%, a alíquota efetiva dele é 10%. Débito e crédito pagou só os 6. Gente, é só aqui, enquanto não se aplica aquele split payment inteligente que eu falei lá atrás, aonde vai ter em tempo real, online, quanto que esse cara deve. Isso aqui é aonde vai morar a sonegação. A sonegação vai poder morar aqui, porque o restante vai tudo para o fisco automaticamente por meio do split payment. Então, de novo, para fixar a ideia, esse cara da indústria comprou por 78, tomou crédito do 18 da operação anterior, vendeu por 100, alíquota de 30, então vendeu por 30, então o preço final dele é 130, certo? A loja vai comprar dele por 130. Na hora que a loja pagar, os 30 split payment vai para o fisco, certo? Esse cara vai tomar 18 de crédito da apuração anterior dos 78 que ele pagou, certo? Que 18 é crédito, ele vai pagar 12%. Então concordam comigo que esse cara aqui não está pagando 30 de carga tributária total, ele está pagando só 12? Então é aqui que a gente precisa conhecer a nossa empresa, nossas possibilidades de crédito, nossos fornecedores, nossos clientes, para a gente conhecer nossa alíquota efetiva. De novo, esse cara aqui, essa indústria vendeu 130 para a loja, certo? A loja, preço de compra 130, a loja vai vender por 200, uma alíquota hipotética de 30, então ela vai vender para o consumidor final 260, então aí acabou a cadeia. Ele tem 30 de crédito da operação anterior, ele recolhe 30% aqui, certo? A carga tributária dele, então, é 15% e não é 30%, porque 15% de 200 dá 300. Gente, vocês concordam comigo que seria muito mais prático para o fisco e para todo mundo, para toda a sociedade, se o imposto incidisse somente aqui? O cara vendeu por 200, calcula 30%, paga 260, se a expectativa é essa, né, de recolher 30%, e aí 60 fazia o split para o governo e pegava 30% sobre o valor da cadeia total. Só que acontece que a nossa organização tributária, o nosso Ministério do Desenvolvimento, chegou à conclusão de que nós não teríamos fluxo de caixa, nós enquanto Estado, nós não teríamos fluxo de caixa para sustentar esta cadeia. Por isso que a gente tem que vender, aplicar a alíquota, fazer o split payment para poder sustentar o governo na linha do tempo, porque senão o governo não conseguia se sustentar. Esse fluxo de caixa impacta tanto o governo como impacta nós também. Por que impacta nós também? Porque hoje, quando você vende uma mercadoria, hoje, quando você presta um serviço, você, dentro da sua prestação, vamos falar de prestação de serviço para ficar mais simples, você tem embutido ISS, PIS e COFINS. Eu emiti uma nota no dia 1 de agosto. Hipoteticamente, gente, eu sei que os vencimentos são diversos, mas de forma hipotética, se o vencimento dos meus impostos forem no dia 20 do mês de setembro, eu trabalhei 50 dias com 3,65 de PIS e COFINS, se eu for lucro presumido, mais 5% de ISS, são 8,65.
Então eu trabalhei 50 dias com dinheiro do fisco. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro está por dentro. Para quem conhece um pouco de contabilidade, para quem está antenado com a administração financeira, conhece o que é uma DRE. Na DRE, demonstração do resultado do exercício, como é que é o topo dela? Faturamento menos imposto sobre venda, que é igual a faturamento líquido. Você não pode contar com faturamento bruto para a sua administração financeira, você tem que contar com faturamento líquido. Então você trabalha 50 dias com um dinheiro que é do fisco, não é seu esse dinheiro. E isso acaba com a reforma tributária, quando ela estiver 100% implantada. Você não vai ter tempo hábil por causa do split payment de trabalhar com o dinheiro do fisco. De novo, a única parte que você vai poder trabalhar é esse pedacinho aqui da guia que você vai recolher, que é a apuração, a diferença do débito e o crédito. O restante já vai para o governo automaticamente. Isso muda o jogo. Isso é um caso que precisa ser estudado. O fluxo de caixa das empresas serão impactados. Hoje as empresas trabalham com dinheiro de PIS, COFINS, ISS e ISS ao longo do tempo e nem se percebe. Vamos lá. Impactos do Simples Nacional. Já falei, vou passar rapidinho. Empresa optante Simples Nacional. Ele pode recolher o CBS e o IBS na guia do Simples, do mesmo jeito que é hoje, uma guia só, com tudo, com os impostos aglutinados ali, você vai pagar tudo de uma vez só, ou você pode escolher o regime regular de apuração do IBS e CBS. Então, dentro do Simples Nacional, de um prestador de serviço, você paga PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e ISS. Então, na hora que acabar o PIS e COFINS e vai acabar o ISS, então você vai pagar na guia do Simples Nacional Imposto de Renda, Contribuição Social, IBS, CBS e a CPP, que estava também anteriormente, eu não falei. Mas tudo bem, esquece a CPP, está lá dentro. Se você optar por recolher o IBS e o CBS à parte, você vai pagar na guia Imposto de Renda, Contribuição Social e CPP. O IBS e o CBS calcula a parte, transfere os créditos integrais, enquanto você no Simples Nacional convencional, você vai transferir somente aquele pedacinho que você pagar. De novo, quem é seu fornecedor? Quem é o seu cliente? Se o seu cliente for meio de cadeia, ele vai precisar de crédito, você vai ter que sentar com ele para negociar preço. Não vai ter jeito. Vamos falar dos impactos regionais. Gente, para quem também lida bastante com a parte de impostos, sabe que hoje o que mais tem no Brasil é guerra fiscal. Então hoje nós temos regimes diferenciados de ICMS, regimes diferenciados, esquece isso que eu falei, porque senão vocês vão confundir com o que eu falei, regime diferenciado lá. Benefício fiscal, fica melhor assim. Então hoje nós sabemos que existem vários benefícios fiscais de ICMS pelo país. Tem em Santa Catarina, tem no Espírito Santo, em outros países, em outros estados tem benefício. Você pode sentar com a administração estadual e pedir um benefício especial para você, porque você é importador, vai ficar com crédito, blá, 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 blá. Existe. Quando acabar o ICMS, e Deus permita que isso aconteça de fato da forma que está prevista, que o ICMS é uma aberração da natureza, acaba a guerra fiscal. Porque a legislação ela deixa de ser estadual para ser uma regra fiscal aplicada para todo mundo. Lembrando que o IBS e o CBS, na verdade o IBS, ele vai ser, que é o imposto que vai subir, IBS substitui ICMS e ISS. Vai ter um comitê gestor. Essa alíquota aqui, que nós vamos pagar, é a soma do município destino, lembra que vai mudar o imposto da origem para o destino, mais o estado destino. Eu acabei de falar no slide anterior, eu falei para vocês que vocês vão ter que colocar a equipe de compra de vocês para poder identificar os fornecedores de vocês, certo? Agora eu convoco a equipe de vendas para fazer o trabalho
oposto. Por quê? Porque na hora que for vendido, na hora que for vender, você precisa conhecer a alíquota de CBS e IBS do destino, porque é aquela alíquota que vai incidir, certo? Então, hipoteticamente, o Santarém, no Amazonas, pode ter uma alíquota máxima, mas pode ter um município em Minas Gerais que pode ter alíquota mínima. Então, como o imposto ele vai para o destino, na hora de vender, você tem que saber para onde o seu serviço vai, para onde a sua mercadoria vai, para poder ter a correta aplicação do imposto, ok? Então, isso vai acabar com a guerra fiscal. Se não tem mais ICMS, se não tem mais ISS, para quem está aqui em São Paulo, conhece aqui Barueri, conhece aqui Santana do Parnaíba, que sempre foi motivo de guerra fiscal do ISS, reduzindo base de cálculo, dando incentivos, então isso tudo tende a acabar. Do mesmo jeito que essa guerra fiscal vai acabar, isso nos traz um outro problema. Por exemplo, nós trabalhamos lá na Escrital com o Compete no Espírito Santo, que é ICMS 1% sobre a saída da mercadoria, regra geral. 1% na saída da mercadoria. Quando essa guerra fiscal acabar e não tiver mais o Compete, o que será dessas empresas que foram para lá só por conta do Compete? O que vai acontecer com as empresas que foram para Santa Catarina, que só para se aproveitar do benefício de ICMS de Santa Catarina? Será que essas empresas continuarão lá? Então, ao mesmo tempo que beneficia a sociedade com o fim da guerra fiscal, pode nos trazer um problema de desemprego. Então, isso aqui nós vamos ter que pensar até numa outra situação, modelagem de negócio, melhorias operacionais. Então aqui a controladoria da empresa, de uma empresa, por exemplo, que está em Santa Catarina, única e exclusivamente por causa do crédito de ICMS que tem lá, acabando o ICMS, o que leva ela a estar lá? Tem outro motivo? Então isso aqui também vai mexer bastante. Sabedor disso, o fisco ele criou um fundo de compensação de benefícios fiscais. Então, por exemplo, o Espírito Santo ele vai ser afetado, como eu já falei aqui. As empresas que estão no Espírito Santo também vão ser afetadas. Então, o governo criou um fundo de compensação de benefícios. Existe uma regra para você poder colocar a mão nesse fundo, precisa conhecer bem profundamente a legislação para você tentar ser indenizado pelo impacto que isso vai trazer, tanto estados, municípios quanto empresas. Vamos lá, já tô dentro do horário ainda para o caso prático, certo? Pode falar alto. Ah, tá. Vamos lá. Gente, vamos falar agora do que eu educadamente chamei de contabilidade perfeita. Por que educadamente? Porque eu podia muito bem falar que isso aqui é do mal. Aqui é maldade pura do fisco. Isso aqui é o artigo 335 da Lei Complementar 214. Aqui é o que eu falei agora há pouco sobre débitos presumidos. Então, o fisco acabou com os créditos presumidos e inventou os débitos presumidos. Tudo que o fisco sabe e conhece de maldade de contadores mais empresários, ele colocou dentro desse artigo e falou assim: você quer fazer? Faz, mas vou tributar. Vamos pegar, vamos pegar o item 2 aqui, que é o que eu mais gosto de falar. Saldo credor na conta caixa, apresentado na escrituração ou apurado em procedimento fiscal. Gente, conta caixa aqui não é a conta banco, não é a conta investimento, é a conta caixa, caixinha, gaveta de dinheiro. Sabe aquele caixinha que você faz manutenção para pagar, sei lá, qualquer eventualidade, um estacionamento, um pedágio, qualquer dinheiro que você tem ali à disposição para uma emergência? Tem um cliente no nosso escritório. Obviamente que a culpa não é nossa, nós somos meio
Nós traduzimos para o contabilês as operações financeiras, fiscais e patrimoniais que nós vemos. Tem um cliente lá no escritório que tem 2 milhões na conta caixa. 2 milhões. O que isso significa? Que esses 2 milhões pode virar base de cálculo de CBS e IBS. Manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. Então, maldade. O cara deixa, por algum motivo, ele mexe no passivo dele para poder mexer com o lucro real. E a contrapartida é uma conta do passivo. Se isso for detectado, base de cálculo de CBS e IBS. Olha esse aqui, ó. Ativo oculto, cujo registro não consta na contabilidade no período compreendido ou no procedimento fiscal. Vem cá, me conta uma coisa. Na sua empresa, não tem nenhuma mesa que esteja ausente na contabilidade, que deixou de ser contabilizada. Um notebook, um computador, qualquer coisa. Eventualmente, o sócio foi lá, comprou um equipamento, levou para a empresa e falou: "Tó, empresa, usa, fui eu que comprei, mas usa". Se isso acontecer, se for detectado um ativo na empresa que não esteja contabilizado, base de cálculo do imposto de renda ou da IBS e da CBS, ativo oculto. O fisco elencou 13 possibilidades de débitos presumidos, que é a contabilidade perfeita ou a maldade do IBS e CBS. Suprimento de caixa fornecido à empresa por administrador, sócio ou titular da firma individual, acionista, controlador da companhia, inclusive por terceiro, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrado. Vocês conseguem entender aqui? Isso aqui é dinheiro do sócio. O sócio foi lá, pegou o dinheiro e pôs na empresa, aportou na empresa. Não importa se como capital social ou como empréstimo, não importa. Se isso não tiver lastro fiscal na pessoa física, vai tributar IBS e CBS. Então, temos que ter, ainda que você seja uma empresa do lucro presumido ou do Simples Nacional, e isso a gente já vem tentando trabalhar na Escrital há muito tempo, você tem que manter uma contabilidade como se lucro real fosse. Não importa a empresa. Todo mundo fala assim, MEI não precisa de contabilidade. Pega o lucro do MEI, distribui lá na declaração de imposto de renda pessoa física, sem a devida contabilidade para poder se verificar aquele lucro que você colocou na declaração de imposto de renda, a efetividade daquele lucro. Se você não tiver contabilidade assinada por um contador, você não pode distribuir o lucro do MEI. Pouca gente sabe disso. Na hora de levar para o imposto de renda pessoa física, isso vira rendimento tributável. Então, é uma falácia que Simples Nacional, lucro presumido e MEI está dispensado de contabilidade. O Código Civil obriga todas as empresas a ter contabilidade. Quem dispensa de ver contabilidade só a Receita Federal para aquelas empresas que tributam por uma base presumida, certo? Então, com isso, como não existe mais base presumida para o IBS e para a CBS, você tem que fazer a contabilidade. E a contabilidade agora tem que ser perfeita, porque se ela não for perfeita, vai virar a base de cálculo do IBS e CBS 2 vezes. Entende o perigo? Então, contabilidade perfeita. Acabou, estou no último slide aqui da contabilidade perfeita. Deixa eu ver se tem mais... Aqui, olha essa aqui, ó. Montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, ao custo das mercadorias vendidas e ao custo do serviço prestado no período analisado. Sabe como é que chama isso aqui? Para comerciante? CMV. Todos os comerciantes têm o CMV na mão, apurado direitinho na mão, como a legislação manda? Não tem. Na mão, gente, não vai conseguir fazer isso. Os empresários precisam do apoio de um RP. Todos os empresários vão precisar de um apoio do RP. Porque eu também falei lá no começo que
A reforma tributária, ela vai misturar o regime de caixa com o regime de competência. Viaja comigo aqui. Entrou na conta da empresa 1.000 dinheiros. Esse 1.000 dinheiros não tem rastreabilidade, porque vai ter que ter rastreabilidade. Vai ter que ter rastreabilidade. Se esse dinheiro não tiver rastreabilidade, a instituição financeira vai meter o split payment em cima daqueles 1.000 dinheiros. E se aqueles 1.000 dinheiros foram um aporte do sócio, ele tinha que sofrer o split payment? Não deveria. Então, se não tiver um apoio de um RP, não vai ser possível fazer essa gestão. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, uma situação nova. C-Class TRIB. C-Class TRIB é o novo campo da nota fiscal. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, quer ver, ó? Mostrar para vocês uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. Olha aqui, ó. Então nós temos regime geral, regime diferenciado, redução de alíquota é bom. Regime específico tende a ser bom. Como é que o fisco vai identificar? Como é que a instituição financeira vai identificar que você está dentro de um regime desse? C-Class TRIB. C-Class TRIB. É um novo campo que tem que ter na nota fiscal. Isso já está sendo testado. As empresas já podem testar esse novo layout da nota fiscal. A partir de 1 de janeiro, se a sua nota fiscal não tiver essa nova nomenclatura, nós temos CEST, nós temos CST, nós temos CFOP, nós temos um monte de sigla. Quem é do faturamento aí sabe bem do que eu estou falando, que são campos obrigatórios da nota fiscal. Agora existe mais um, que é esse nome difícil que eu falei agora. Então, como é que vai saber que você está dentro de um regime específico ou de um regime diferenciado? É por esse C-Class TRIB. Isso é importante vocês saberem. Então, você vai emitir uma nota. Essa nota vai ter C-Class TRIB. Esse C-Class TRIB vai dizer se você tem uma alíquota reduzida ou se você vai estar numa situação específica. Essa nota fiscal tem uma chave de pagamento. Na hora que você recebe lá no meio eletrônico, a instituição financeira, ela reconhece aonde você está, faz o split payment correto da situação que você se encontra e já fecha com a chave de pagamento. Ou seja, se você receber supostamente que isso foi parcelado, se você for receber uma outra parcela no futuro, por essa chave de pagamento, os meios eletrônicos vão saber, não, esse CBS já foi pago, isso aqui é só uma parcela do parcelamento que o empresário fez. Meio complexo, mas é para isso que a gente está aqui. A gente precisa chamar a atenção de vocês dessa situação. Então vamos agora para o caso prático. Vamos mostrar para vocês agora um ou mais casos práticos. São modelagens de negócios que nós fizemos na Escrital, que nós queremos mostrar para vocês, para ver como é que isso vai mexer com vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos? É isso, gente? O povo aqui está pedindo para fazer uma pausa de 5 minutinhos e a gente já volta. Pode ser? Então, 5 minutinhos são 5h13, 5h12, 5h20, a gente volta e eu mostro o caso prático para vocês, ok? Valeu, galera, a gente já volta. Voltamos. Foi o tempo que a gente precisou para tomar uma aguinha e mudar aqui um pouquinho a disposição dos nossos equipamentos, porque agora eu preciso apresentar para vocês exemplos práticos. O que acontece? Como eu estou dizendo desde o começo da nossa exposição, a lógica tributária mudou. Então eu falei do caso do iPhone. Então hoje, quando você vai numa loja e compra um aparelho de celular, dentro desse aparelho, dentro do preço que você paga no aparelho, está contido o ICMS, o PIS e o COFINS. Então você paga 1.000, lembra da DRE que eu falei também, tenta elocubrar isso tudo na sua mente.
Então, você tem lá uma venda de um produto por 1.000, faturamento bruto 1.000, menos impostos sobre o faturamento que estão por dentro, contém o 1.000, contém PIS, COFINS e ICMS. Depois nós temos, diminuindo faturamento bruto menos esses impostos que eu falei, nós vamos ter o que? Faturamento líquido, ok? Então o exercício que nós vamos fazer agora é para a gente entender essa nova sistemática. Por óbvio, eu preciso ser muito simplista. Eu tenho aqui as minhas planilhas já preenchidas pelo tempo que voa, então eu estou com as planilhas preenchidas e num caso muito simples para que vocês possam entender. Então eu vou pegar aqui um caso de um escritório de advocacia. No primeiro momento eu não vou me preocupar com o crédito de IBS e CBS, vou mostrar como seria o cálculo dele no lucro presumido e na sequência eu vou mostrar como ficaria o cálculo dele na reforma tributária. Ok? Então vamos lá. Então, ó, hipoteticamente, um escritório de advocacia tem uma receita de 50 mil reais. Ele é do lucro presumido. Então, ele vai pagar 4,8%. Então, 4,8% já é a alíquota nominal, certo? Porque aqui a gente tem que fazer faturamento vezes 32%, vezes 15%. Então, nominalmente, já na alíquota final é 4,8%. Então, vamos lá. Imposto de renda, 4,8%. Contribuição social, 2,88%. O PIS, 0,65%. O COFINS, 3%. E o ISS, 5%. Tá bom? As pessoas vão dizer para mim que serviços advocatícios não tem ISS, porque o ISS é fixo, é por sócio. No mundo que eu estou aqui agora, nesse momento, o serviço advocatício é tributado, ok? É só um exemplo, para a gente tentar fixar a nova metodologia. Então, alíquota total, 16,33%, certo? Então, fazendo as contas, esse escritório de advocacia pagaria 8.165 no lucro presumido, certo? Então aqui está o cálculo do imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e o ISS. O que acontece, gente? De novo o exemplo do iPhone. 1.000, dentro dos 1.000 contém o ICMS, o PIS e COFINS. Então, para a gente poder transitar na nova reforma tributária, nós fazemos a nossa lição de casa para saber quanto que eu vou ser onerado na minha carga tributária. Não basta eu pegar os 50 mil e colocar a alíquota hipotética de 28%. Não basta, porque não é assim. A partir do momento que você não vai ter mais o PIS, o COFINS e o ISS, como está aí na tela, eu preciso expurgar esses 3 impostos que estão por dentro, chegando no meu faturamento líquido. Então, 50 mil, a soma de PIS, COFINS e ISS dá 8,65. Por dentro, fazendo aqui é matemática, não vou fazer aula de matemática agora, eu estou expurgando esses 3 impostos, o meu faturamento líquido ficou R$ 46.019. Gente, nós precisamos conhecer desta matemática e dessa sistemática fiscal tributária, porque senão o nosso cliente não vai pagar simplesmente 28% goela abaixo. Naquele outro exemplo que eu fiz da tecelagem, eu mostrei para vocês, desse cara aqui, né, nessa etapa da cadeia, a carga tributária dele não são os 30 fictícios, é só 10, é só 12, é só 6. É isso que a gente precisa fazer de lição de casa. Então, para eu poder chegar na minha alíquota efetiva pós-reforma tributária, eu preciso excluir, expurgar esses impostos que estão por dentro. Eu tenho a minha nova receita. Então eu não vou mais fazer uma nota de 50 mil para o meu tomador, eu vou fazer uma nota de 46.019. Reparem que se eu estou atento a essa mudança, a essa matemática, a essa situação, o meu imposto de renda e a minha contribuição social vai diminuir. Se eu não fizer isso, eu vou continuar pagando imposto de renda e contribuição social sobre PIS e COFINS que não existe mais. Então eu preciso saber dessa sistemática. Expurguei esses 3 impostos, eu tenho faturamento líquido.
apurei imposto de renda, apurei contribuição social. Essa atividade, ela tem uma redução de 30%. Estou trabalhando hipoteticamente com 28% de IBS e CBS, menos 30%, que é aquela situação de alíquota reduzida que eu mostrei para vocês. A alíquota de advogado é 19,6%. Então ele vai pagar só de IBS e CBS 9.019. Se eu somar esses 3 impostos pós-reforma tributária, esse cara aqui ele vai pagar 12 mil no total e uma alíquota efetiva de 27,28. Olha quanto ele está pagando hoje, 16,33. Então, essas atividades que são o fim da cadeia, os prestadores de serviço em geral serão onerados na reforma tributária. Salvo engano, esse cara aqui está tendo a sua alíquota majorada em 53%. Então, estou fazendo isso aqui para a gente aprender e começar a fixar a ideia de como nós devemos fazer o cálculo pós-reforma tributária. Vamos ser um pouquinho mais críticos agora. Vamos pegar uma empresa do Simples Nacional. Eu tenho que ser rápido, espero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Tabela do anexo 3, onde uma empresa do Simples Nacional é enquadrada. Faixas de faturamento e alíquotas nominais. Quando eu falo que uma empresa do Simples Nacional tem uma alíquota qualquer dessas aqui, significa que eu estou pagando imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, contribuição previdenciária e ISS dentro dessa alíquota. É a soma desses impostos, dá uma alíquota só, uma guia só. Como eu falei, estou tentando ensinar para vocês, nós temos que expurgar o COFINS, o PIS e o ISS, porque eles não vão existir mais. Nessa tabela aqui vão sair esses 3 impostos e vão entrar 2, que é CBS e IBS. Nesse caso aqui, é um escritório de contabilidade que optou tributar a CBS e a IBS de forma regular. Então, paga o Simples Nacional, uma guia que está incluso contribuição social, imposto de renda e CPP dentro da guia do Simples e o CBS e o IBS por fora. Então, o que eu enxerguei aqui na tabela do Simples Nacional? Que 49,10% desta alíquota aqui é a soma dos 3 impostos que vão deixar de existir, certo? Fazendo a apuração convencional, como é hoje, o cara fatura 50, a receita bruta dele nos últimos 12 meses é essa, parcela a deduzir, qual que é a alíquota efetiva dele no mês? 10,63%. Hoje, no modelo atual, quanto que ele vai pagar de imposto? 5.314. Aí já começa a nova sistemática que eu estou tentando ensinar para vocês. Ele foi lá no balancetezinho dele, identificou as despesas que ele tem na empresa. Dessas despesas aqui da parte de cima, hipoteticamente são pessoas jurídicas que vão passar crédito integral de CBS e IBS. Nessa parte de baixo aqui, são folhas, são despesas relacionadas à folha de pagamento que não dá crédito de IBS e CBS. Como vai ficar esse cálculo pós-reforma tributária? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, expurgar da alíquota do Simples Nacional, eu tenho que expurgar o PIS, COFINS e o ISS, certo? Então, eu já sabia que a alíquota dele era 10,63, que está no primeiro slide. Expurgando aqueles 3 impostos, a alíquota de Simples Nacional dele vai para 5,41. Então, daquela tabelona, eu excluí aqueles 3 impostos que não vão existir mais. Ele optou por recolher IBS e CBS por fora, então eu vou pagar a guia DAS só com esses 3 impostos, que aqui está dando 5,41%, ok? Então, o faturamento líquido dele. Então, o exemplo inicial era 50 mil no exemplo anterior. Quando eu
expurgo aqueles impostos, igual o exemplo prático primeiro que eu fiz, eu não vou fazer a nota de 50 mil, porque 50 mil continha aqueles 3 impostos. Aqueles 3 impostos não existem mais, os 2 novos são por fora. Então eu tenho que tirar aqueles 3 impostos que estão por dentro e calcular os 2 novos que estão por fora. Então o meu faturamento agora, ele passa a ser 41.806, que é o faturamento líquido. Então do faturamento líquido, eu apliquei o Simples Nacional, peguei o crédito, ó, despesas daqui, possibilidades de crédito, R$ 7.300, joguei a alíquota de 28, eu tenho 2.044 de crédito. Peguei 41.806, que é o faturamento líquido, e joguei a minha alíquota reduzida, porque contador tem alíquota reduzida. E aí deu 8.193 de IBS-CBS. Então eu recolho numa guia à parte CBS, numa outra guia IBS, numa outra guia DAS. Gente, eu disse no começo que nós não temos instrução normativa para nos nortear. Então, eu nem sei mesmo ao certo se isso aqui serão 3 guias, serão 2 guias, uma guia só. Uma guia só não será. Mas não tem instrução normativa que possa afirmar este meu cálculo. O que tem que firmar aqui é o meu raciocínio, é o nosso raciocínio de expurgar os impostos por dentro e fazer por fora os novos impostos. Se não fixar essa metodologia, vai estar pagando imposto a maior. Certo? Somando o Simples Nacional só para efeito tributário, de impacto tributário, quanto que ele está pagando total? 8.411. Ou seja, aumentou 58% a carga tributária desta empresa do Simples Nacional, que é um escritório de contabilidade. Certo? Então, nessa modelagem que eu fiz aqui agora, que eu apresentei para vocês, esses 2 casos, os 2 casos foi majorado em mais de 50% a carga tributária total. Esse é o impacto tributário desta empresa. Então essas 2 empresas, elas precisam se debruçar nas suas possibilidades de crédito. É isso que ela precisa fazer. Outra coisa que essa empresa precisa fazer, ela precisa renegociar os seus contratos. Como eu disse, a prestação de serviço que era 50 não vai ser mais 50, vai ser 41. Ele não pode cobrar simplesmente 41 mais 28. A alíquota tributária dele não é 28%, a alíquota efetiva dele é 20,12%. Então, são muitos aspectos que precisam ser trabalhados, não só a ponta final, o escritório de contabilidade que está envolvido na reforma tributária. Eu vou insistir no que eu disse. Precisa de um apoio, de um RP, vocês precisam da parte administrativa de vocês, atentas nas contratações dos seus fornecedores, dos seus insumos, dos seus PJs, dos seus prestadores, e vocês precisam estar atentos também para onde está sendo prestado o serviço, para conhecer a alíquota de IBS e CBS, certo? É tudo muito complexo, como tudo. Tá aparecendo ali agora? Tá, né? É tudo muito complexo, como tudo na parte tributária do nosso país. Não era para ser assim, era para ser algo mais simples. Por isso que eu digo, aqui é a nossa cronologia, mas o que eu quero dizer para vocês agora é o seguinte: sua empresa precisa de um conselheiro para atravessar esse período. Eu vou dar para vocês agora uma lição de casa. Sem um conselheiro, sem vocês entender que o escritório de contabilidade é o seu parceiro para essa nova etapa da vida de vocês, e que nós não somos culpados por essa inovação tributária. Nós somos também, nós estamos na mesma sociedade que vocês. Existe uma reforma tributária imposta de cima para baixo. Nós fazemos parte desse meio. Só que nós temos mais aptidão para lidar com isso. Então, vocês precisam de um conselheiro para poder atravessar essa fase
da reforma tributária, ainda mais que tem muita legislação para sair. Tem muita legislação para sair, então nós vamos ficar atentos e poder ajudá-los no dia a dia. Então aqui vai a minha primeira entrega para vocês. E agora, o que eu faço? O que eu tenho que fazer agora para poder passar essa fase da reforma tributária e não ser pego de surpresa, não ser afetado pelos meus concorrentes que não estarão mais preparados que nós, porque se vocês estão aqui conosco nessa pequena jornada, vocês estão se preparando, mas para que a gente possa ser mais competitivo na reforma tributária, nós temos uma lição de casa para fazer. Qual que é a lição de casa que a gente tem que fazer? Primeira coisa, depois de alguma forma a minha equipe vai mandar essa apresentação para vocês, vou mandar o print daquelas simulações que eu fiz para vocês entenderem de forma macro. Então, agora, o que fazer? Essa é a lição de casa que eu vou deixar para vocês. Analisar os riscos contábeis do modelo atual. Como eu disse, toda empresa agora tem que ter uma contabilidade como se contabilidade real fosse. Tem que contabilizar tudo. Tem que ter um bom RP para poder administrar suas finanças. Senão vocês vão ser penalizados. Pega o balancete de vocês, senta com o contador e vê se você tem aqueles casos do artigo 335 que eu falei agora há pouco, da contabilidade perfeita ou da maldade do fisco. Vê se vocês estão enquadrados em alguma situação daquela. Certo? Tem que limpar a contabilidade, tem que otimizar a contabilidade. Segunda coisa a ser feita, vocês têm que identificar se a empresa é meio ou fim de cadeia, mapear os fornecedores, mapear os créditos de BS e CBS. Aqui é o ouro, é uma mina, é onde vocês vão garimpar crédito. Tem que negociar com seus fornecedores. Fornecedores, se for Simples Nacional, você não pode pagar o mesmo valor de uma empresa que vai te dar o crédito integral do IBS-CBS. Tá? Tem que estar com isso na ponta do lápis, senão é dinheiro que vocês vão perder. Dinheiro que vai perder no caixa, no banco. Não tem mais uma apuração, uma coluna, outros créditos que você possa escriturar lá. Não tem mais isso, acabou. Agora é direto no extrato bancário, o dinheiro pingou. Não tem justificativa, split payment, o imposto foi embora. Para recuperar, dizem que vai ser mais rápido, mas você tem que montar um processo e justificar. Se não tiver uma contabilidade boa, não vai sair. Terceiro, tem que conhecer o seu faturamento líquido, tem que expurgar os impostos que eu já falei exaustivamente até então e aplicar a alíquota de IBS e CBS por atividade. Hipoteticamente, uma empresa pode ter várias atividades. Cada atividade dessa pode cair numa regra de IBS e CBS. Uma atividade pode estar no regular, o outro pode estar em diferenciado. Então, precisa conhecer isso para você conhecer a sua alíquota seu impacto tributário total. Outra coisa que vai... Fazendo o item 2 e o 3, você vai ter o seu impacto tributário atual. Então pega 2025 fechado, um semestre, os 2 semestres. Qual que seria o meu impacto tributário hoje, do jeito que a empresa está? Então você conheceu o seu impacto, vou ser onerado em 53%, 58%, igual nos meus 2 exemplos práticos. Então, o que vai acontecer comigo? Você conheceu o seu impacto tributário, agora você tem que planejar. Qual que é o próximo passo para eu poder ser mais competitivo? Essa que eu acho que é a palavra. Impacto tributário, planejamento do impacto tributário é uma coisa, planejamento tributário é outra. Talvez você tenha que explodir a sua empresa. Logo no começo, sabe como é que é contador e advogado, né? Imagina esses dois seres num cara só. Aí, logo no começo da reforma tributária, já me veio a maldade na cabeça. Eu tenho que ter 2 escritórios de contabilidade. Eu tenho que ter um no Simples Nacional para atender as empresas fim de cadeia, e eu tenho que ter uma empresa de contabilidade passando crédito de IBS e CBS, que é fim de cadeia. Não pode fazer isso. Por que não pode? Porque lá na lei complementar já previu que atividade regulamentada, o sócio não pode ter 2 empresas. Então,
O fisco sabe das maldades, então o que ele pôde cercar, ele já cercou. Então o Márcio não pode ter 2 escritórios de contabilidade, um no simples e um regular. Então eu tenho que fazer um outro planejamento tributário. O meu planejamento tributário vai passar por modelagem de negócio. O que é modelagem de negócio? Eu vou bater no peito e falar que eu sou simples nacional, tradicional, e não vou passar crédito de BS, CBS e negociar contrato por contrato que eu tenho com meus clientes, ou não, ou a minha margem suporta o IBS, CBS por fora. Então eu tenho que conhecer o meu caso para eu poder fazer uma modelagem. Planejamento de precificação e margem, o que eu falei agora, está dentro de todo esse contexto. Analisar e preparar o caixa. Lembra que eu falei do split payment? O split payment vai mexer no caixa das empresas. Você não vai mais trabalhar com aqueles impostos que eu já falei exaustivamente, certo? Então, não é difícil, não é raro, aliás, é bem comum as empresas se alavancarem por meio de inadimplência de impostos. As empresas deixam de pagar impostos para poder fazer um caixa e se alavancar. E depois se vira parcelamento, refis, paês, depois as empresas se viram na frente. Isso não vai ser mais possível. Se você não pode mais fazer, e outro método de alavancagem de caixa das empresas é a sonegação. É você simplesmente não levar ao conhecimento do fisco aquela sua receita. O que a gente viu que no split payment também vai ser muito difícil. Ninguém vai ficar transitando 100% com dinheiro, que seria a única forma. Então, o seu caixa, seja por conta do split payment, seja por conta do imposto por fora, vai ser onerado. Já disse também, novos modelos comerciais. Minhas empresas, eu vou conhecer aonde estou e vou ficar do jeito que estou e vou aguentar as consequências. Eu tenho condição de aguentar as consequências, ou eu vou ter que mudar o meu nicho? Em vez de atender pessoa física, eu vou atender só pessoa jurídica. Em vez de atender pessoa jurídica, eu vou atender só pessoa física. Sei lá, modelagem de negócio vai aparecer milhares aí para o seu ramo de atividade, partindo dos pressupostos anteriores. Renegociação de contrato. Já falei também um pouco disso hoje ao longo da apresentação. Imagina que eu vou poder chegar para o meu cliente no dia 1 de janeiro de 2026 e falar assim: cliente, hoje você me paga 10. Como a CBS e IBS é 19,6 hipoteticamente no caso do contador com alíquota reduzida, eu vou aumentar os honorários, eu vou te cobrar 10 mais 1,2, que é os quase 20% lá, né? Não, daria 20% daria 2 de 10, né? Desculpa aí a falta de matemática. Então, eu não posso simplesmente pegar o meu contrato de 10, aplicar a minha alíquota e colocar na garganta abaixo do meu cliente. Ele não vai pagar. Não vai pagar. O cara não vai suportar ser onerado em 20% de um dia para o outro. Eu mostrei nos meus exemplos que a carga tributária efetiva não era aquela alíquota hipotética de 30. Se você não souber fazer essa conta, você vai perder competitividade. Melhorias operacionais, já falei bastante. As empresas que recorrem à alavancagem com inadimplência de impostos, sonegação, ou que se utiliza de algum benefício de ICMS em algum estado, isso vai se manter de pé? Não vai. O que eu vou fazer para ter uma melhoria operacional a esse respeito? Perfil tributário de clientes e fornecedor, já expliquei exaustivamente, tem que conhecer. Tem que conhecer quais são os seus produtos e serviços mais afetados. Por exemplo, nós temos um cliente no escritório que trabalha com um equipamento auditivo. Hoje, o aparelho auditivo dele tem várias isenções de imposto ou várias alíquotas zeros de imposto. Será que agora, pós-reforma tributária, o aparelho auditivo deles está incluso nos anexos que prevê a redução de alíquota? Já vi, não está. Então, como vai ficar o caso deles? Ele precisa conhecer quais são os produtos deles mais afetados e como o mercado vai se comportar a respeito disso. Dica número 13, ERP de gestão. Toda empresa tem que ter um ERP de gestão. Não é porque o ERP é barato que ele é bom para você. Existem ERPs específicos por nicho.
Hoje nós somos parceiros da OMIE, somos muito felizes com a OMIE no nosso BPO financeiro, nas empresas que a gente trabalha lá no escritório, só que a gente sabe que a OMIE, por exemplo, não é tão boa para uma indústria. A gente sabe, por exemplo, que existem ERPs específicos para a área têxtil, que tem ERP específico para a área de fisioterapia. Eu já vi, que eu tenho clientes, eu já vi. Então, existem ERPs específicos para cada nicho de mercado. Será que esse ERP está pronto para atender a reforma tributária? Será que esse ERP já está bom lá no faturamento para o Ciclastrib, que eu falei para vocês agora há pouco? Se não, em 2020 você não emite nota. Então, precisa de um apoio, de um ótimo ERP para fazer gestão. E dica número 14, você tem que manter-se atualizado. Manter-se atualizado como? Aí é a minha dica para vocês, com a ajuda de um contador ou um advogado para poder transitar nesse mundo. A Escrital, muito consciente de que essas dicas que nós demos para vocês, nós vamos entregar isso para vocês, são dicas valiosas, é uma receita de bolo. Nós sabemos que o negócio de vocês é vender, que vocês têm que ficar preocupados em captar clientes, em dar atenção para a equipe e que vocês possivelmente não terão o tempo e a dedicação necessária que o caso exige. Então, o que nós da Escrital Contabilidade fizemos? Nós criamos pacotes de serviço. Dá para ver? Daí? Como é que fica se eu fizer assim? Deixa eu ver. Aí. Então, nós criamos pacotes de serviço para que a gente possa atuar com vocês nessa jornada, certo? Então, nós temos aí o pacote, o básico, que a gente pode fazer só o diagnóstico inicial para vocês. A gente tem até o pacote avançado, onde a gente se compromete a fazer o estudo mais aprofundado da sua empresa. Então, é dessa forma que a Escrital pretende ajudar vocês. Para quem é cliente da Escrital, para todos os clientes da Escrital e para os clientes da Taos Gestão Corporativa para Advogados, nós vamos conceder um desconto em cima desses honorários aqui na casa de 15%, para quem já é cliente. Para quem não é cliente, os honorários são esses, e para quem não está dentro desse porte MEEPP, a gente tem que fazer o trabalho FIT, nós temos que conhecer o porte da empresa, o volume de operações, o volume de produtos, para a gente poder ajudar melhor vocês, certo? Eu recebi uma pergunta aqui que o pessoal está me passando, que uma pergunta que o pessoal me passou aqui, que é um cliente do Simples Nacional, o que ele faz agora? Como é que vai ficar a competitividade dele, já que, pelo que tudo indica, ele não vai passar o crédito de IBS e de CBS. Gente, foi o que eu disse. O assunto é muito amplo. Os empresários precisam bater no peito e fazer uma modelagem de negócio. E isso hoje é muito importante, trabalhar nichado. Então, a partir do momento que você conhece a sua tributação, conhece seus fornecedores, conhece os seus clientes, você precisa ter a coragem de fazer uma modelagem de negócios e falar: vou mudar e aguentar o impacto da carga tributária, ou vou continuar no Simples Nacional, eventualmente perder alguns clientes, mas ganhar competitividade no nicho que eu pretendo atuar. Então, a resposta não tem uma resposta numérica para o colega que mandou aí. A resposta é você fazer a lição de casa que eu passei, bater no peito e escolher. Se você fazer uma modelagem de negócio e escolher para que caminho você vai. A gente recebeu aí bastante perguntas no nosso WhatsApp, aí no chat parece que tem algumas manifestações aí. Nós não vamos deixar ninguém na mão, parece que o tempo está curto, nós estamos aqui no estúdio, a gente tem compromisso com o horário e eu só tenho a agradecer a vocês, quem participou aí da nossa jornada, da nossa live, e é isso. Espero poder contribuir bastante para vocês com essas informações.
O meu pessoal vai tratar de encaminhar para vocês o PowerPoint, os prints dos exemplos práticos. No nosso PowerPoint já tem aqui os nossos pacotes de serviço e eu tenho certeza que a Escrital Contabilidade está pronta para poder, junto com vocês, atravessar mais esse desafio que o governo nos impõe. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima Masterclass.